Olá, meus irmãos. Nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. E a palavra de Deus declara que Jesus Cristo, antes de ser entregue para ser morto, ele tinha avisado que era necessário que o Filho do Homem padecesse e fosse entregue a homens pecadores para ser morto, mas que ao terceiro dia ele o ressuscitaria. Então as mulheres foram no sepulcro, mas quando elas chegaram no sepulcro, Jesus já não estava mais lá. Então apareceu um anjo a elas e disse assim: "Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite." Então o próprio Jesus apareceu a ela e ele anunciou a ela que fosse falar da ressurreição dele, que ele estava vivo. Jesus apareceu aos discípulos. Então ele disse: "Paz seja convosco." Ele disse isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e eles ainda não creram. E ainda por causa da alegria e estando maravilhados, Jesus disse: "Tendes algo para comer?" E ele disse: "São essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos." Então ele declarou: "Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder." E isso Jesus dizia a respeito do Espírito Santo. Jesus Cristo venceu a morte, ele venceu os dois maiores inimigos do homem, o pecado e a morte, e ele disse para aqueles homens e para aquelas mulheres que permanecessem em Jerusalém até que sobre eles viesse o Espírito Santo. Todo aquele que crê em Jesus hoje é livre, é liberto do pecado e da morte, tem livre acesso ao Pai, porque Jesus Cristo venceu naquela cruz e ele prometeu o Espírito Santo a todo aquele que nele crê. Jesus Cristo então apareceu a diversas outras testemunhas, ele anunciou a palavra e os mandamentos de Deus aos seus discípulos e apóstolos por muito tempo. Então ele ascendeu aos céus e diante daquelas testemunhas ele foi visto subindo aos céus, e quando ele subiu na glória, haviam dois anjos e aqueles anjos disseram: "Por que estáis maravilhados? Da mesma forma como viste ele subir, ele voltará." Então essa é a promessa, que Jesus Cristo vai voltar. Algo muito interessante é que os reis naquele tempo, os senhores naquele tempo, sempre que eles deixavam um pano dobrado, seja na mesa ou na sala, eles estavam dando sinais que eles iam voltar, que eles iam retornar. E quando Jesus Cristo ressuscitou, ele dobrou o pano que estava envolto no seu rosto e colocou no seu sepulcro, declarando àqueles que o seguiam que ele voltaria. Jesus Cristo ressuscitou, ele vive, reina e muito em breve voltará. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo, um novo e vivo caminho foi aberto por Jesus. Nasce um novo dia. Jesus Cristo é o sol da justiça e a Bíblia diz que ele traz com ele cura em suas asas. É um novo tempo. Agora, nesse novo e vivo caminho aberto pelo sangue de Jesus, por meio do sangue dele, nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso à presença do Pai. Agora, depois desse acontecimento glorioso, que foi a ressurreição de Jesus Cristo, o mundo nunca mais seria o mesmo, nunca mais foi o mesmo. Hoje, nós temos a vitória. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo fez uma promessa: "Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos." E ele prometeu retornar. Em Apocalipse, diz assim: "Não chores, eis o leão da tribo de Judá, aquele que venceu." Jesus Cristo padeceu pelos nossos pecados, como ele disse que era necessário, porque ele mesmo disse: "O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate de muitos. Ninguém toma minha vida, eu a dou." Então, era necessário que ele padecesse, mas que ele ressuscitasse. A ressurreição dele é a nossa vitória, que nós possamos celebrar a ressurreição de Jesus. E Jesus Cristo declarou: "Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa." Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive,
tuas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas o sepulcro vazio está, porque ele vive. Por isso nós podemos lembrar de uma frase que certa vez eu ouvi. Ele disse que viria e veio, que morreria pelos nossos pecados e ele morreu. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Jesus também disse que voltará. Espere. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E ele disse: aquele que crê no Filho, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Morte venceu.